Boa noite. Boa noite. Dilma se reúne com governadores e pede apoio contra projetos que elevem despesas. O presidente afirma que reduzir a inflação é condição para um novo ciclo de expansão da economia. Contas do governo federal fecham o semestre com déficit, o primeiro em 19 anos. O governo paulista rompe contrato com o consórcio da linha 4 amarela do metrô. Policiais da rota são suspeitos de torturar 3 jovens que denunciaram o caso e estão desaparecidos. Atleta medalha de ouro no PAN treina em casa e reclama de falta de patrocínio. Foi preso o suspeito de matar a facadas uma família em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os corpos das 3 vítimas foram encontrados na própria casa na última segunda-feira. O motoboy Diego Quirino de Melo, de 27 anos, foi preso em casa e, de acordo com a polícia, confessou o crime. Hoje ele foi ouvido no setor de homicídios da delegacia de Guarulhos, na Grande São Paulo. No início, os policiais trabalhavam com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, já que a casa, onde Bruno Gonçalves de Lima morava com os pais, estava toda revirada e alguns objetos tinham sido levados. Mas logo surgiram outras pistas. A casa estava toda bagunçada, mas foi localizado um balde com pano e produto de limpeza, cândida, indicando que realmente algumas partes da casa teriam sido limpas. Não é comum no latrocínio. Diego era amigo de Bruno da época de colégio e há um mês eles tinham se reaproximado. E segundo o delegado do setor de homicídios aqui de Guarulhos, na Grande São Paulo, o motivo do crime teria sido banal. Ele alega que ele teria arrumado uma oportunidade de emprego, um bico, para o Bruno fazer, um serviço de aerografia, e o Bruno teria desdenhado dele, dizendo que não precisava daquilo. Então, se criou essa rixa entre eles. E, no dia do crime, se voltou a discutir isso. Primeiro, o motoboy matou o pai de Bruno, depois a mãe e, por último, o artista plástico. O crime foi na sexta-feira da semana passada, mas os corpos só foram encontrados na segunda-feira, após parentes estranharem a falta de contato da família. Metrô de São Paulo é condenado a pagar R$20 mil de danos morais a uma passageira molestada numa estação. A usuária relata que estava na estação São Joaquim da linha 1 azul quando um homem encostou nela com o zíper aberto. Segundo decisão judicial, o metrô reconheceu que houve abuso e que dessa forma não cumpriu seu dever de transportar a passageira sem que ela sofresse danos. Os advogados da vítima afirmaram que vão recorrer da decisão, pedindo que a indenização seja de R$50 mil. O metrô afirmou que repudia o abuso sexual e que esse é um crime que deve ser combatido dentro e fora do transporte público. A Operação Lava Jato completa hoje 500 dias com a recuperação de R$870 milhões. O nome Lava Jato faz menção a um posto de gasolina de Brasília que lavava dinheiro, onde começaram as investigações em março do ano passado. A operação investiga um esquema milionário de desvio de dinheiro e corrupção na Petrobras. Mas foram verificadas irregularidades também na Caixa Econômica Federal, no Ministério da Saúde, na Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras, que atua no segmento de energia nuclear. Até agora já foram deflagradas 16 fases que resultaram em 48 prisões preventivas, 46 prisões temporárias, 138 pessoas denunciadas, 30 condenadas. Entre os presos estão ex-diretores da Petrobras e executivos de alto escalão das maiores empreiteiras do país. Políticos também foram citados. Segundo o Ministério Público Federal, R$870 milhões recuperados e outros R$2 bilhões e 400 milhões bloqueados em contas bancárias. Em depoimento hoje, a Polícia Federal em Curitiba, o executivo da Andrade Gutierrez, Flávio Davi Barra, disse que o empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, pediu, em nome do ex-ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, para que as empreiteiras do consórcio de Angra 3 fizessem doações ao PMDB para as eleições do ano passado. Ele diz ter negado o pedido porque não tinha atribuição de cuidar das doações eleitorais da empreiteira. Barra foi preso na terça-feira durante a 16ª fase da Operação Lava Jato.
Jato. A defesa do senador Edson Lobão, que não vai comentar o depoimento de Flávio Bairra, porque ele não foi baseado em delação premiada de Ricardo Pessoa. Aliás, porque foi baseado em delação premiada de Ricardo Pessoa, cujo teor não foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal. Reportagem publicada hoje no jornal Folha de São Paulo afirma que a campanha da presidente Dilma Rousseff à reeleição pagou 6 milhões de reais a uma gráfica que não tem nenhum funcionário registrado. A rede Segue Gráfica e Editora de São Paulo aparece como a 8ª fornecedora que mais recebeu dinheiro da campanha petista no ano passado à presidência. Segundo documentos obtidos pela Folha, a gráfica pertence a um motorista que, em 2013, recebia salário de quase R$ 1.500. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou que a campanha de Dilma recebeu propostas de prestação de serviços e selecionou as empresas que apresentaram preços mais baixos. Mas não foi informado qual serviço foi entregue pela gráfica. A rede Segue Gráfica Editora disse que contratou funcionários terceirizados durante a campanha e que não há qualquer irregularidade em suas atividades. Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da reunião da presidente Dilma com os governadores de todo o país. O velho sábio Ulisses Guimarães costumava dizer que em política você não pode estar tão próximo que amanhã não possa estar distante, nem tão distante que amanhã não possa se aproximar. No momento, o PSDB vive as duas realidades embutidas nesse raciocínio simultaneamente. Aécio Neves e a bancada do PSDB no Congresso estão a léguas de distância de Dilma Rousseff. Conspiram contra a presidente, apoiam o protesto de rua que haverá contra o governo no dia 16 de agosto. Mas os governadores do PSDB se aproximaram de Dilma Rousseff, aceitaram participar do grande diálogo com os governadores organizado pela presidente da República. Eu conversei com Marconi Perillo, governador de Goiás, do PSDB, para tentar entender essa dicotomia vivida pelo principal partido de oposição. O que Perillo me disse aqui no PSDB, eles tentam não confundir a instância parlamentar com a instância executiva. E nessa divisão, o que caberia a personagens como ele e o governador Geraldo Alckmin é governar os seus respectivos estados. E para eles, quanto menor for a crise econômica, maiores serão as chances de êxito das suas respectivas administrações. Nessa matéria, a crise não enxerga coloração partidária. Ela mastiga por igual a arrecadação tributária dos estados, não importa se o governador é do PT, do PMDB ou do PSDB. Daí o interesse mútuo de Dilma e dos governadores de tentar se ajudar. Os movimentos dos governadores do PSDB são combinados com Aécio Neves, o presidente do partido. Mas ainda que não fossem, Aécio não teria do que reclamar. Aécio foi governador de Minas Gerais em 2 oportunidades, em 2 mandatos. E nunca esteve tão distante de Lula que não pudesse se aproximar. Ele se aproximou de Lula em diversas oportunidades. O essencial agora é saber em que medida os governadores conseguirão ajudar Dilma e vice-versa. Para muito além das declarações oficiais de boa vontade, o que os governadores querem é dinheiro e aval da União para se endividar em bancos estatais brasileiros e também em organismos multilaterais no exterior. E esse é um tipo de mercadoria que Dilma diz não ter para fornecer. Então, o que está acontecendo agora, no fundo, é um encontro da fome com a falta de comida. Boa noite. Depois do discurso, Dilma deve participar de encontros com os representantes de cada estado, sem a presença da imprensa. Quase 41 mil pessoas esperam na fila de transplantes de órgãos em todo o Brasil. A maior procura é pela cirurgia de transplante de rim, com mais da metade desse total. E quem está na fila pela vida não perde a esperança. 20 anos e plena disposição para subir escadas. Parece simples, mas não para Laura. Aos 3 meses de vida, os pais descobriram que a caçula sofria de fibrose cística, doença que afeta os aparelhos digestivo e respiratório. Com 14 anos foi que as coisas começaram a desandar, a doença começou a progredir e eu tenho mais sintomas, mais internações. Voltei a ter bastante secreção no pulmão, muita tosse. Aos 17 anos, Laura entrou para a fila de transplantes de pulmão e às vésperas do Natal do ano passado, a jovem recebeu o tão esperado presente, um telefonema. Me ligaram, falando que eu tinha um pulmão compatível comigo. Quem ficou mais nervoso foram meus pais do que eu. Eu fiquei super calma, tranquila, porque eu sabia que tudo ia dar certo. A tatuagem retrata o maior prêmio que Laura ganhou na vida. Tive um quadro bem agressivo de depressão,
né, por conta que eu tive que parar os estudos. Eu particularmente cheguei a um ponto de perder a esperança. Tudo que eu gostaria de fazer antes, que eu não podia, hoje eu faço. As maiores filas de espera por um órgão são de rim, córnea e fígado. Mais de 200 pessoas aguardam por um pulmão. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo, sendo que 95% dos tipos de procedimentos são realizados pelo SUS. No entanto, ainda tem muita gente esperando. Atualmente, a fila de espera por um órgão em todo o país tem quase 41 mil pessoas. E uma delas é Luiz Felipe, que foi diagnosticado com fibrose cística ainda bebê. Ele foi chamado 2 vezes, não teve sucesso, os pulmões não estavam bons, né? Quando ele foi para a fila, eles nos disseram que seriam 2 anos o prazo para ele ser transplantado. Agora, em agosto, já vai fazer os 2 anos. Esporte mesmo eu não consigo fazer. Eu ando caminho às vezes, ando um pouco de bicicleta, mas esporte mesmo não tem condições. Assim, e o que eu faço, eu tenho que fazer com apoio de oxigênio. Enquanto a boa notícia não chega, o pensamento positivo é o que mantém a esperança da família. Nunca tive problemas assim emocionais, algo que eu fosse, sei que me fizesse mal assim, psicológico mesmo. Então essa área psicológica eu fui muito bem, assim, acho que a vida inteira. E quem passou ou está em uma fila pela vida, conta com a colaboração de todos. As pessoas sejam doadores, porque tem gente que precisa e é um ato de amor. A Prefeitura deve fechar novamente a Paulista no domingo. A repórter Carla Rodeiro está na avenida e tem informações ao vivo. Olá, Carla. Oi, Rodolfo. Olha, vai ser no dia 23 de agosto. E o motivo dessa vez é a inauguração da ciclovia na rua Bernardino de Campos, que na verdade é uma continuação aqui da Avenida Paulista no sentido Paraíso. Bem, a ideia é fechar a Avenida Paulista e a Bernardino de Campos das 10 da manhã até as 5 da tarde, como já aconteceu no fim de junho, no fim do mês passado, para a inauguração desta ciclovia aqui, que é a ciclovia da Avenida Paulista. Bem, a Prefeitura diz que está conversando com hospitais da região e também com associações de moradores e de comerciantes para verificar o impacto do fechamento no dia 23. Se não houver, assim, grandes dificuldades, o secretário de Transporte, Gilmar Tato, confirmou que pode sim, aí a Prefeitura pode sim tomar uma decisão de transformar a Avenida Paulista num espaço de lazer para os paulistanos, aí sim, todos os domingos. Ele disse que será o último teste. Bem, com relação à ciclovia que vai ser inaugurada, são 800 metros que vão interligar a pista da Avenida Paulista com a da Rua Vergueiro e com a da Avenida Liberdade no sentido do centro. Com vocês no estúdio. Obrigada, Carla. A gente viu no link, né, que a névoa começa a aparecer agora à noite. Os dias estão bem parecidos, amanhecem frios e com névoa, mas ainda pela manhã o sol aparece, brilha forte o dia todo e eleva as temperaturas durante a tarde. E sem chuva nenhuma, a umidade relativa do ar está muito baixa. E pelo visto não há perspectiva de melhora não. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão para amanhã. Sexta-feira terá pouquíssimas mudanças em relação a hoje. É que uma imensa massa de ar seco continua estagnada sobre o país, bloqueando a entrada de umidade. Como a gente vê no mapa, as chuvas vão continuar concentradas entre o norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e no Amapá, onde o tempo segue bastante abafado, e no litoral leste do Nordeste, sendo que entre Sergipe e a Paraíba o dia fica mais nublado, e no litoral da Bahia e do Rio Grande do Norte o sol predomina e a chuva é bem passageira. No oeste e no extremo sul gaúcho, o dia ainda será de muita nebulosidade e pouca chuva. Nas outras áreas do país, tempo firme e ensolarado. Os termômetros chegam a bater na casa dos 30 graus no Rio de Janeiro e em Vitória e dos 37 em Cuiabá e em Teresina. Aqui em São Paulo também não teremos mudanças. Em todo o estado, o dia será de sol, céu azul e sem chuvas, a umidade relativa do ar continua bem abaixo do ideal. Ainda faz friozinho na madrugada, mas durante a tarde esquenta pra valer no interior do estado.
Chega a fazer até 32 graus em Votuporanga, 30 graus nas cidades de Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto e no litoral paulista, máxima em torno dos 27 graus amanhã. Em toda a faixa leste, o que inclui a Grande São Paulo, o dia ainda amanhece com névoa, mas o predomínio é de tempo ensolarado. A sexta-feira vai começar com termômetros marcando apenas 12 graus aqui na capital, mas durante a tarde a máxima vai aos 26. No final de semana, a nebulosidade aumenta um pouco, mas as tardes continuam quentes e secas. A máxima fica na casa dos 27 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Felipe Vu, atleta do tiro esportivo que disputou os Jogos Pan-Americanos de Toronto, trouxe o ouro para o Brasil. Treina em casa e reclama da falta de patrocínio. Mesmo com as dificuldades, ele só pensa em trazer mais medalhas para o país. O peso do ouro no peito. É um esforço que deu resultado. Eu fiquei muito feliz, né? Eu não tenho nem palavras para descrever. E não foi pouco. Para conquistar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, Felipe Vu treinou sem descanso, todo dia, 500 tiros por semana. Parece muito, mas é só metade do que atletas de outros países disparam para se preparar. Desde os 14 anos, quando começou a competir, sempre foi bancado com muita dificuldade pelo pai, que é instrutor de tiro. Há 2 anos, passou a receber um salário de R$3.000 do Exército, que o contratou como atleta, e uma bolsa do governo federal de R$1.800, que ainda não foi renovada neste ano. A soma não chega perto da metade do que ele diz que precisaria para treinar em condições adequadas. Por isso, tem de economizar até na munição, que é importada. O jeito é apertar o gatilho com a arma descarregada. A gente faz tiro em seco, que chama, né? Que seria eu realizo o tiro, mas sem usar o chumbinho ou a munição. É um treino técnico, digamos assim, né? Eu não vejo o resultado, mas eu consigo treinar a técnica. O estande de tiro no qual ele pratica foi improvisado nos fundos da casa, onde ficava a garagem. O projétil acaba de percorrer 7 metros até o alvo, que é o espaço disponível aqui no quintal da casa do Felipe. Só que numa competição, a distância é de 10 metros, quase 50% a mais. Aí treinar a pontaria em condições tão imprecisas exigiu do atleta dedicação, cálculo e até uma certa criatividade para compensar a diferença. Eu calculei mais ou menos qual seria o tamanho do alvo, né, proporcional à distância de 7 metros que eu tenho em relação à distância oficial, que são 10 metros. Então a gente criou uma máscara que coloco sobre o alvo original, né, para ficar menor, e aí eu posso treinar mais real, né? Ele conta que não consegue encontrar uma empresa que queira patrociná-lo por causa do preconceito. Infelizmente, aqui no Brasil, quando a gente fala de tiro, mesmo que seja tiro esportivo, as pessoas já relacionam com a violência, né? Então, com morte, com assalto. É um esporte olímpico como qualquer outro, né? E que conheçam mais o esporte antes de julgar, né? Mesmo com a falta de dinheiro, não desanima diante do próximo desafio, as Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano que vem. Eu vou me dedicar ao máximo para poder representar muito bem o Brasil. Será que vem outra medalha de ouro? Tomara. Os juros do cheque especial tiveram nova alta em junho e já somam mais de 241% ao ano. É o maior patamar desde dezembro de 1995. O dado foi divulgado hoje pelo Banco Central. E dever no cartão de crédito também é um péssimo negócio. O mesmo levantamento mostrou que o juro do crédito rotativo, que incide quando os clientes não pagam toda a fatura, o total inteiro, atingiu no mês passado o patamar de 372% ao ano. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Olha só, esses recordes de juros foram em junho, antes do novo aumento da taxa básica decidido ontem pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. A taxa básica subiu mais meio ponto, indo a 14,25% ao ano, nível mais alto desde 2006. A partir disso, devemos ter mais uma rodada de alta dos juros em geral e até com algum reforço, como tem acontecido. Os juros na ponta final subiram muito mais que a taxa básica. Os bancos incluem um percentual a mais, por exemplo, para compensar o risco de inadimplência.
inadimplência, risco relacionado às dificuldades que as famílias e empresas estão enfrentando para administrar as finanças por causa da inflação, da própria elevação dos juros, do desemprego, da queda de movimento. Quem está enroscado em algum momento pode não conseguir bancar as dívidas. Por conta disso, o crédito vai ficando ainda mais caro e escasso, processo que reforça a desaceleração da atividade. Por isso, esse aumento agora da taxa básica foi bem questionado. Mas o fato é que o Banco Central quer mesmo uma desaceleração mais forte da demanda para forçar as empresas a segurarem os aumentos e assim conseguir derrubar a inflação. O problema é que junto vai derrubar mais ainda a economia, podendo aprofundar ou prolongar a recessão, o que se reverte contra outro objetivo da equipe econômica, que é promover o ajuste fiscal. As contas do governo tiveram o pior resultado da história no primeiro semestre. Em vez do ajuste de um superávit, veio um déficit inédito de 1 bilhão e 590 milhões de reais, em parte porque a arrecadação cai quando a economia anda para trás. Mesmo que os juros parem de subir, como sinalizou o Copom, os efeitos para a economia vão permanecer. Até porque o comunicado que veio com a nova taxa falou em manutenção desse patamar de juros por período suficientemente prolongado para fazer a inflação convergir para o centro da meta no final de 2016. Na prática, os juros vão ficar nas alturas para fazer com que a inflação caia dos mais de 9% deste ano para 4,5% no final do ano que vem, o que pode custar muito caro em termos de atividade e emprego. Nada contra derrubar a inflação. Inflação alta atrapalha a vida do consumidor, das empresas, toda a economia. O problema é querer obter o resultado com muita rapidez para mostrar serviço, garantir credibilidade, sendo que boa parte da inflação não veio da demanda, mas do exagero que houve também na correção de preços administrados, como energia. Eu volto na segunda. Até lá. Bradesco termina o segundo trimestre do ano com lucro líquido de 4 bilhões 473 milhões de reais. O resultado é 18,4% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento da consultoria Economática, esse foi o maior lucro trimestral na história do Bradesco e o terceiro maior, levando em consideração todos os bancos brasileiros de capital aberto. E a Vale anunciou hoje que teve lucro líquido de pouco mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares no segundo trimestre deste ano. O resultado vem após a empresa amargar um prejuízo de mais de 3 bilhões de dólares entre janeiro e março deste ano. Apesar da queda nos preços do minério de ferro, a Vale atribuiu esse bom resultado a uma alta da produção. E voltamos a falar sobre a reunião da presidente Dilma Rousseff com governadores. No encontro, ela pediu apoio contra projetos que, se aprovados pelo Congresso, vão gerar mais despesas. Com o tema governabilidade, responsabilidade fiscal e colaboração federativa, 26 governadores e a vice-governadora de Mato Grosso do Sul participaram do encontro no Palácio da Alvorada. Dilma afirmou que o governo trabalha para combater a crise econômica, pediu cooperação aos governadores e disse que a redução da inflação é a condição para um novo ciclo de expansão da economia. Nós temos algumas propostas legislativas de grave impacto já votadas pelo Congresso. E acredito que outras estão em processo de discussão. Todas essas medidas, elas terão impacto sobre os estados, sem sombra de dúvida. Nenhum governante pode se acomodar. Muita coisa nós sabemos que precisa melhorar. Nós devemos cooperar cada vez mais, independentemente das nossas afinidades políticas. Dilma destacou que tanto ela como os governadores fizeram suas campanhas no ano passado em um momento econômico mais favorável que o atual e lembrou que todos assumiram o compromisso de governar até 2018. Tudo isso que eu estou falando não é desculpa para ninguém aqui. É o fato que nós, como governantes que somos, não podemos nos dar o luxo de não ver a realidade com olhos muito claros. Eu conto com vocês. Agora quero dizer assim do fundo do coração, vocês podem contar comigo. Depois do encontro, a presidente Dilma deve fazer reuniões separadas com os representantes de cada estado. Essas reuniões não poderão ser acompanhadas pela imprensa.
O governo do estado de São Paulo rompeu o contrato com o consórcio responsável pela construção de 2 estações da linha 4 amarela do metrô. As estações Oscar Freire e Higienópolis Mackenzie deveriam ser entregues no final de 2016, mas agora tem entrega prevista só para 2017. Isso porque uma nova licitação vai ser aberta para escolher a empresa que talvez termine as obras. Além da rescisão do contrato, o governo pretende multar o consórcio Isolux Corsan Corvian em 23 milhões de reais pelo não cumprimento de normas de segurança e também pelo não pagamento das empresas subcontratadas. Em fevereiro, o Jornal da Gazeta já mostrou que as obras estavam paradas. A repórter Carla Rodeiro conversou com alguns operários e eles disseram que só iam ao pátio para bater o ponto. Além das estações Oscar Freire e Higienópolis Mackenzie, também estão previstas nesta última fase as estações São Paulo Morumbi e também Vila Sônia. A nova promessa do governo estadual é retomar os trabalhos no começo do ano que vem. Atualmente, a rede metroviária de São Paulo tem 78,4 quilômetros de extensão. França reforça o policiamento na entrada do Eurotúnel, mas os imigrantes tentam furar o bloqueio para entrar na Grã-Bretanha. A polícia francesa tem trabalho durante toda a noite. Os imigrantes caminham em grupos, somente com a roupa do corpo. Estes foram barrados e vão tentar de novo na noite seguinte. O dia amanhece e o fluxo continua, agora também com mulheres e crianças. Todos chegaram à Europa pelo mar, nas embarcações clandestinas e foram resgatados, principalmente pela Itália. De janeiro a junho deste ano, mais de 130 mil pessoas entraram dessa maneira no continente europeu. Quase 1.900 morreram, tentando completar a travessia. Depois de tanto perigo no mar, eles se arriscam para tentar chegar à Inglaterra, onde acreditam que vão ter uma vida melhor. Pulam grades e atravessam cercas. Correm mais perigo caminhando pelos trilhos do trem. O primeiro-ministro britânico David Cameron descartou a possibilidade de oferecer vistos de trabalho e prometeu deportar mais pessoas para conter a multidão de imigrantes. Cameron disse que o problema precisa ser tratado na origem, estabilizando os países de onde eles saem. A selva. Assim é conhecido o acampamento onde cerca de 3 mil desses imigrantes passam dias à espera de uma chance de cruzar o Canal da Mancha e chegar à Inglaterra. A selva é, na verdade, uma favela. Os imigrantes também chamam o lugar de inferno. São barracas improvisadas numa área da cidade francesa de Calais, perto da entrada do Eurotúnel. O campo serve de moradia temporária para homens, mulheres e crianças de países como Eritreia, Sudão, Afeganistão, Serra Leoa e Etiópia. Falta de tudo, mas não falta fé. Em 2 meses, os cristãos da Eritreia e da Etiópia construíram uma igreja. Mima tem 29 anos. Estudou jornalismo na Etiópia e diz que sonha em voltar um dia para o seu país e trabalhar como jornalista. Conta que os imigrantes usam GPS para tentar achar pontos fracos na segurança do Eurotúnel, como buracos nas cercas. Eles acompanham também os horários diários dos trens para avançar depois que eles passam. Mima perdeu 2 amigos nos trilhos. Conta que não conseguiu asilo na França e vai tentar agora a Inglaterra, porque não tem mais para onde ir. PIB dos Estados Unidos cresce pelo 5º trimestre consecutivo. Entre abril e junho, o Produto Interno Bruto teve alta de 2,3%. O resultado foi impulsionado pelo crescimento do consumo das famílias, o aumento das exportações e dos gastos dos governos locais e estaduais, além da desaceleração das importações. E também foi divulgada hoje a revisão do PIB relativo ao primeiro trimestre. Antes, os números apontavam uma contração de 0,2%. Agora, o valor foi revisado para cima e apontou 0,6% de expansão. Aqui no Brasil, o presidente Dilma Rousseff sanciona a lei que prorroga o reajuste do salário mínimo até 2019, mas veta trecho que estenderia a correção a todos os aposentados. A decisão foi publicada no Diário Oficial de hoje. Atualmente, o salário mínimo é reajustado pela variação do PIB dos últimos anos, mais o aumento da inflação. E só as aposentadorias abaixo do mínimo são corrigidas pela mesma fórmula. As de valor acima recebem somente a reposição da inflação.
Mas no começo do mês, ao analisar o texto, o Congresso Nacional decidiu estender o reajuste maior a todos os aposentados. Segundo o veto da presidente, a medida fere a Constituição ao vincular o salário mínimo aos benefícios pagos pela Previdência. O governo também alegou que teria um gasto adicional de 11 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Agora, o veto volta ao Congresso e ainda pode ser derrubado. O programa de proteção ao emprego é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre o programa de garantia ao emprego em empresas com dificuldade financeira temporária, que permite redução em até 30% da jornada, com redução proporcional do salário pago aos trabalhadores, hoje entrevisto o Rafael Marques, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e também presidente da Agência para o Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. Muito obrigada, Rafael, por estar conosco. Rafael, para os metalúrgicos do ABC, quando foi anunciado esse plano de proteção ao emprego, reduz jornada, mas também corta salário. Isso, para a garantia do emprego, parecia um bom negócio? Parecia um bom negócio e entendemos essa proposta como uma missão cumprida. Porque não foi uma proposta que nasceu no governo, foi uma proposta que nasceu no movimento sindical. Nós tivemos na Alemanha conhecendo o programa em 2012. Existem programas semelhantes em outros países da Europa. Nós fomos conhecer o sistema alemão, que cabe para a realidade do Brasil. Então, a gente começou uma movimentação muito forte por esse programa em período que não tinha crise. 2012, pleno emprego. Porque é importante rechear a nossa legislação trabalhista de medidas que dão suporte ao emprego em momentos como está acontecendo no Brasil em 2015. Nós não tínhamos medidas favoráveis aos trabalhadores de proteger o emprego em momentos de crise. Mas nem todos os sindicalistas foram favoráveis a esse programa. Eu vi algumas pessoas expressando temor e também rejeitando. Os que expressaram temor é que esse possa ser um primeiro passo para a perda de outros direitos trabalhistas, porque existe uma pressão muito grande para a flexibilização da legislação do trabalho. Vocês não têm esse temor? Não, nós não temos esse temor. Acho que é próprio do movimento sindical se apegar às leis vigentes hoje no Brasil. Mas eu acho que elas não garantem o conjunto da necessidade dos trabalhadores. Nós precisamos inovar no Brasil, precisamos colocar o Brasil numa outra rota, dar mais autonomia aos sindicatos, mais força à negociação coletiva, ao contato direto de sindicato e empresa, achando alternativa para os mais variados problemas dos trabalhadores que nem sempre a lei dá conta. Então é normal, em momentos como esse, alguns sindicatos terem preocupação, resistência ao novo, mas eu tenho segurança que nós demos um passo importante e criamos um belo programa para o sistema de trabalho no Brasil. Ele sozinho não dá conta. Mas tem gente que acha uma outra coisa, que a conta foi para o trabalhador. Por que acham isso? Eu achei curiosa essa posição também de sindicatos de outros estados e mesmo aqui de São Paulo, que foi no sentido que reduz jornada, reduz salário, usa recurso do FAT, que é um fundo de amparo ao trabalhador, que tem outra finalidade, usa parte do pagamento, né, com recurso do FAT. Entretanto, não reduziu meta de produção das empresas. Isso quer dizer que a meta de produção continua a mesma, em jornada mais curta, por aquelas pessoas que vão trabalhar muito mais e ganhar menos, em menos tempo. Então, eles estão entendendo que isso é bom para as empresas que estão em dificuldade comprovada, dificuldade financeira, mas que quem fica com essa conta é o trabalhador. Que resposta você dá para esses seus colegas? O pior para o trabalhador é perder o emprego em momentos de crise. Melhor pingar do que secar. É uma teoria essa, né, entre vocês. Mas o pior drama para o trabalhador é ficar sem salário num período como esse. Então... Não, mas é isso que eles falam especificamente. Por que não foi estabelecido, então, nesse programa também a redução na meta de produção? Então, o programa é o seguinte: nenhuma empresa pode entrar no programa sem que, categoricamente, fique comprovado que ela foi afetada pela crise. Meta de produção não é reduzida, é aí que está o foco. Não, a produção tem que ter caído
o faturamento da empresa tem que estar comprovado. O acordo coletivo entre sindicato e empresa tem que ter na justificativa do acordo que a empresa foi atingida, que o estoque de emprego caiu e que as empresas e os sindicatos, nesse período, buscaram preservar emprego através de férias coletivas, de acordo de banco de horas, acordo de banco de dias, quer dizer, esgotado alternativas de preservação do emprego. Então, não é uma empresa que passa por um problema próprio, pessoal, querendo fazer um ajuste na sua mão de obra e aí busca o recurso do FAT no acordo com o seu sindicato. Há um comitê interministerial que vai gerenciar e o primeiro fiscalizador desse acordo são os sindicatos. Quer dizer, vão ver a saúde da empresa, quantas anda, para ver se dá para aderir. Exatamente. Os sindicatos têm que aumentar, intensificar o seu trabalho de base. Tem que conhecer a empresa dentro dela. Agora, Rafael, uma outra crítica que eu também quero sua resposta, que é a seguinte: tem muita empresa que recebe estímulo fiscal do governo. Então, aqueles que são contra haver redução do salário com redução de jornada, entendem que empresa que recebe estímulo fiscal do governo tem que dar uma contrapartida, que é esse compromisso de, mesmo ela estando apertada, não demitir. O que você acha disso? O Brasil é pobre de contrapartidas. O BNDES exige algumas contrapartidas nos financiamentos em que ele se propõe, especialmente o setor de máquinas e caminhões, porque tem que ter uma cadeia de fornecedores desenvolvida no Brasil. Isso é positivo. Em outros programas do governo, há um empobrecimento de contrapartidas. Portanto, nós avaliamos que quanto mais fortalecer a negociação coletiva, empoderar os trabalhadores, criar medidas como o PPE, isso é uma bela contrapartida do governo brasileiro, trabalhada pelos sindicatos e diga-se de passagem, o FAT, em períodos de pleno emprego no Brasil, desemprego em 4,5%, o FAT só fez crescer o seguro-desemprego ano a ano. Não se justifica. O desemprego caiu a 4,5%. Mas é que aí tinha uma malandragem também que a gente sabe, altíssima rotatividade praticada pelas empresas no Brasil, em todos os níveis. De muita gente e com também muita fraude. Que se aproveitava daquele limite, trabalhando tanto Exatamente. tempo. E aí eu fico quieto em casa, pego o seguro-desemprego. Teve isso também, o trabalhador também não é santo, então, né? Isso é um péssimo gasto dos recursos do FAT. É claro. Então nós achamos que nós temos que melhorar o Brasil, dar mais transparência, o Brasil fica mais aberto a novas iniciativas e medidas como essa, que tem o acordo coletivo, o sindicato participando, os trabalhadores aprovando. Poderá ter uma assembleia em que os trabalhadores vão dizer, não, eu não quero PPE na minha fábrica. O trabalhador não é obrigado a aderir, Ele não é obrigado. É a Assembleia que decide. É a Assembleia que decide. Então é um programa que tem... Mas vai gente na Assembleia, ou são daquelas assembleias, Nossa, meia dúzia de gato pingado lá e resolve. Tem que ter comprovação da Assembleia, lista de presença. E, aliás, o PPE já fez 2 acordos, um em Piracicaba e um aqui em Atibaia. Empresas de máquinas e uma autopeça. Diziam que o programa era para o ABC. Os primeiros acordos foram no interior de São Paulo. Diziam que eram as montadoras. Foi uma em autopeça e uma na indústria de máquinas. Então, o PPE está mostrando que é uma boa alternativa e na nossa avaliação no ABC, com esse programa, nós vamos poupar de 3 a 4 mil trabalhadores de serem demitidos. Eu acho que isso é muito importante. Um recado importante que a presidenta Dilma, que nós ficamos cobrando ela desde janeiro, que tinha que achar uma alternativa, porque a crise tinha mostrado que teria, infelizmente, força e que alguma medida defensiva que garantisse emprego tinha que ser adotada. Mas vocês cobram só isso da presidente Dilma ou cobram dela uma responsabilidade também por essa situação e a questão do ajuste fiscal? Para encerrar, qual é a posição do sindicato dos metalúrgicos que você representa em relação ao ajuste fiscal que a presidente está tendo tanta dificuldade em aprovar? Ele tem que ser alongado. Ele não pode ser uma coisa de resolver as contas do governo em 6 meses ou mesmo durante o ano 2015. Ele tem que ter um processo mais elástico, mais ao longo do tempo. Ela deve encerrar o seu mandato em 2018 com as contas do Brasil resolvidas, com o crescimento do Brasil resolvido e com o emprego do trabalhador devolvido. É assim que ela tem que entregar o Brasil. E eu acho que o ajuste fiscal, no curtíssimo prazo, com medidas que são até contraditórias, um ajuste fiscal e a taxa da Selic no patamar que está remunerando
os grandes aplicadores e especuladores do Brasil. Uma coisa não se encaixa na outra. Então é necessário ter mais tempo. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Gamberini. A inflação calculada pelo IGPM acelera de 0,67% em junho para 0,69% em julho. O indicador, divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, serve como referência para calcular o reajuste da maioria dos contratos de aluguel residencial. Com o resultado, a variação acumulada do IGPM em 12 meses é de 6,97%. A Polícia Civil indiciou militares da Rota por suspeita de tortura e cárcere privado depois de uma denúncia apresentada pela Comissão de Segurança Pública da OAB. O caso aconteceu em 2013, quando 3 PMs da Rota foram ao Jardim Bartira, na periferia da Zona Leste, à procura dos assassinos de um delegado. Na época, eles teriam invadido uma casa e agredido 3 rapazes durante horas para que eles confessassem a autoria do crime. O assassinato foi esclarecido no mesmo ano e o autor foi preso. 2 dos policiais envolvidos na denúncia continuam trabalhando, um na rua e outro no setor administrativo. O terceiro está afastado por licença médica. As agressões ocorreram na casa de uma das vítimas. Os PMs da Rota foram até lá porque suspeitavam que os 3 rapazes estavam envolvidos no assassinato do delegado Antônio Cardoso de Sá, baleado num bar da Zona Leste, em outubro de 2013. Segundo o inquérito, os PMs pretendiam arrancar uma suposta confissão. Um deles ficou durante horas levando choque na coxa e na genitália. Um ficou 1 hora dentro da geladeira ligada com a geladeira fechada e virada para a parede. E o outro foram ameaças verbais, que é uma tortura psicológica, que ele ficou durante todo esse período trancado no banheiro. O verdadeiro assassino do delegado foi preso no mesmo ano. Desde então, a OAB acompanha o andamento do inquérito. 2 policiais já foram indiciados por tortura e cárcere privado. O capitão Vinícius Manetti, que na época era tenente, e o soldado Júlio César Balestrin. O terceiro PM ainda não foi indiciado porque está de licença médica. Logo depois do primeiro depoimento no inquérito, os 3 rapazes sumiram, não foram mais localizados. A informação é de que eles se mudaram com as famílias, possivelmente com medo de represálias, acredita a OAB. A Secretaria de Segurança Pública informou que os 3 PMs continuam trabalhando, mesmo os que já foram indiciados, e 2 deles no policiamento nas ruas. Nós tínhamos muito esse tipo de situação na época da ditadura, né? Depois, isso aí é a primeira vez que aparece em muitos anos um caso desse. A OAB vê com preocupação, né? Não é uma coisa, é um crime horrendo que não deve acontecer. Então, nós estamos acompanhando até o final o caso para que exatamente isso não ocorra mais. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso está sendo investigado tanto pelo DHPP, que é o Departamento de Homicídios da Polícia Civil, quanto pela Polícia Militar. A Secretaria da Segurança Pública também disse que não tolera desvios e que as exceções são rigorosamente investigadas. A produção do Jornal da Gazeta tentou entrar em contato com os advogados dos policiais indiciados, mas não conseguiu localizá-los. E você vai ver a seguir. Especialistas analisam se destroços encontrados em ilha no Oceano Índico são de avião desaparecido há mais de 1 ano. E ataque em Jerusalém. Homem esfaqueia participantes da parada gay. 6 pessoas foram feridas. Fechar a torneira? Conta. E regular o chuveiro? Conta muito. Não usar mangueira? Se conta. Cada gota conta. Cada atitude conta. Cada obra conta. Por isso, a Sabesp investe em planejamento, engenharia de ponta e inúmeras obras para ampliar e melhorar a sua rede. Adutora do ABC. Interligação Rio Guaió Alto Tietê. Tecnologia de membranas ultrafiltrantes na ampliação do sistema Guarapiranga. Interligação Rio Grande Alto Tietê. Água para mais de 1 milhão de pessoas ainda este ano. E em breve, interligação Jaguari-Atibainha, dando mais segurança para as bacias do Paraíba do Sul e do Cantareira. Novo sistema São Lourenço, maior obra de abastecimento em execução no país. Novos reservatórios e quilômetros de adutoras. É importante cada um continuar fazendo a sua parte, porque juntos estamos vencendo a maior seca dos últimos 85 anos. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. Martelo. Martelo.
Alicate. Onde é que tá? Tá aí na tampa organizadora. Broca. Eita, tem isso aqui. Claro, cabe 40 quilos. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campainha tá funcionando. Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Eu sempre tive a vontade de ter meu próprio negócio, né? Quase 5 anos atrás, entrou aqui um projeto que incentivava o morador a trabalhar com turismo e empreendedorismo. O MEI é o primeiro passo. As vendas começaram a aumentar muito. Aí a gente sentiu a necessidade já de sair do MEI para o microempresa. 5 anos atrás, eu não me via estudando inglês, francês, espanhol. Hoje é microempreendedor individual, daqui é microempresa, pequena empresa e vamos embora. A iniciativa do governo federal foi decisiva na transformação dessas histórias. Com a formalização, eles ganharam confiança e passaram a ter acesso a benefícios que trazem segurança para crescer. Resultado de uma política de valorização e proteção para quem quer empreender e gerar emprego e renda. É com a garra e a capacidade de realização desses milhões de brasileiros e brasileiras que o Brasil ganha um novo impulso para seguir avançando. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Corinthians vence o Vasco em Itaquera, mas não deu para o São Paulo. E a liderança continua nas mãos do Atlético Mineiro. Celso Cardoso. Pois é, Estela, o Corinthians bem que fez a parte dele, mas para chegar à liderança dependia de uma vitória do São Paulo em Belo Horizonte. O time paulista não resistiu à precisão do líder Atlético. No Mineirão, mais de 47 mil torcedores viram o Atlético matar o jogo ainda no primeiro tempo. Aos 19 minutos de partida, Marcos Rocha mandou para Lucas Prato, que na insistência venceu Rogério Ceni. 1-0. 6 minutos depois, Giovanni Augusto cruzou da esquerda e Prato só deu um toquinho para fazer o segundo. 2-0. E ele ainda anotou o terceiro no final da primeira etapa. Desta vez, Giovanni Augusto serviu. E Prato, sem nem olhar para frente, mandou no canto de Rogério Ceni. Na volta do intervalo, Alexandre Pato descontou de cabeça, mas o estrago já estava feito. Final 3-1, Atlético Mineiro, que segue isoladamente na liderança do Brasileirão. Em Itaquera, gol só no segundo tempo. Renato Augusto abriu o placar no primeiro minuto. Aos 16, Gil ampliou, belo gol, 2-0. E Elias definiu o placar aos 31, após bela trama do ataque corintiano. Final, Corinthians vice-líder 3, Vasco da Gama na zona do rebaixamento 0. Jogo equilibrado deu empate na primeira partida da decisão da Libertadores da América. Tigres e River Plate ficaram no 0-0 ontem no México e a disputa segue aberta. Tigres e River Plate fizeram uma partida muito equilibrada no primeiro jogo da final da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira em Monterrey, no México. No primeiro tempo, as duas equipes preferiram não se arriscar tanto e as chances de gol foram raras. Na etapa complementar, o time da casa, empurrado pela torcida que lotava o estádio universitário, conseguiu pressionar, mas não transformou essa pressão em gols. Com 0-0 no placar após os 90 minutos, os dois treinadores seguem acreditando na chance de título. Viemos para superar qualquer tipo de dificuldade e hoje não era fácil. Diante de uma grande equipe com bons jogadores, toda a sua torcida e o calor, que era um fator importante, não fomos superados, o que nos deixa muito otimistas para o jogo da próxima quarta-feira no Monumental, declarou o argentino Marcelo Gallardo.
Eu acho que o time tentou. Procurou de todas as formas, mas o gol não saiu. Naturalmente, as pessoas podem ter várias opiniões, mas eu acho que, como disse Passarella, os estádios não jogam. Nós temos, assim como eles também têm, jogadores de muita capacidade e personalidade. E eu acho que lá, assim como eles aqui não se assustaram, nós também não vamos nos assustar, concluiu Ricardo Ferretti. Olimpíadas no Rio de Janeiro, o estudo condena a qualidade da água em 3 locais do Rio, que terão provas como vela, remo e triatlon nas Olimpíadas no ano que vem. Hoje o assunto foi manchete em diversos jornais pelo mundo. 150 amostras de água foram colhidas na Baía de Guanabara, na Lagoa Rodrigo de Freitas e na praia de Copacabana. Os testes foram feitos pela Universidade FEVALE, do Rio Grande do Sul, por encomenda da agência internacional de notícias Associated Press. Os resultados apontaram que nenhum desses lugares é seguro para os atletas. Foram encontrados em concentrações muito acima dos limites permitidos coliformes fecais e vírus. Segundo os especialistas, os níveis dessas substâncias presentes na água seriam os mesmos de esgoto puro. A pesquisa concluiu que a quantidade de vírus na Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, pode causar doenças respiratórias no coração, no estômago e até no cérebro. A Baía de Guanabara foi apontada como o local onde a água está pior. Celso, mais uma vez o Brasil nos decepciona, né, com a falta de organização, de planejamento. Perde uma oportunidade de fazer com que a cidade, e o Rio de Janeiro talvez seja a principal cidade turística do Brasil. Claro. Então, com a realização dos jogos aqui, era a chance de, sabe, dar um up na cidade, deixar mais bonita, preparada mesmo, não só para os Jogos Olímpicos. Né? Todos os brasileiros acreditavam nisso. E a imagem contribui para essa imagem ruim da cidade. Esse tipo de situação, aliás, a própria Associated Press, falando sobre esse assunto, cita o diretor médico do Comitê Olímpico Internacional, Dr. Richard Bouquet, dizendo que o padrão brasileiro de testes, que mede apenas a presença de bactérias e não de vírus, é correto. O médico disse que recebeu garantias da Organização Mundial da Saúde de que não há risco significativo para a saúde dos atletas. Mas mesmo assim a situação é complicada. No UFC tem até manual de como se comportar na cidade. E uma das orientações dos lutadores, não deixar o hotel sem carro. É revoltante, né, Celso? É isso aí. Muito obrigada. Uma boa noite, até amanhã. E é com você, Gamberini. Um homem ataca participantes da Parada do Orgulho Gay de Jerusalém. 6 pessoas ficaram feridas. O religioso ultra-ortodoxo esfaqueou 6 participantes da parada gay, 2 deles com gravidade. O agressor foi preso no local e identificado como o mesmo homem que esfaqueou 3 pessoas na parada gay de Jerusalém em 2005. Ele foi condenado a 12 anos de prisão, teve a pena reduzida a 10 anos e foi libertado recentemente. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu considerou o ataque muito grave e afirmou que o agressor vai enfrentar a justiça novamente. O governo da Malásia diz ser quase certo que os destroços encontrados no Oceano Índico são do avião desaparecido há mais de um ano. O resultado das análises deve ser divulgado em 2 dias. O objeto de 2 metros parece ser parte de uma asa. Ele foi encontrado por moradores da ilha francesa da Reunião, na costa africana do Oceano Índico, e levado para a Agência de Investigação de Acidentes Aéreos em Toulouse. E hoje um morador da mesma praia encontrou o resto de uma mala, que pode ser de algum passageiro. As correntes marítimas podem ter levado os destroços a milhares de quilômetros, de onde se acreditava que o avião teria caído. A Malaysia Airlines operava o Boeing 777, que desapareceu em março do ano passado, quando voava de Kuala Lumpur para Pequim com 239 pessoas a bordo. A maioria dos passageiros era chinesa. Os investigadores acreditam que alguém desligou o transponder do MH370 de propósito, antes de desviá-lo da rota prevista. O Talibã confirmou a morte do líder Mullah Omar e anunciou que já escolheu um sucessor.
O Talibã divulgou uma declaração da família de Mullah Omar, confirmando que ele morreu de uma doença num hospital do Paquistão em 2013. A doença, no entanto, não foi especificada. O grupo anunciou também que o vice de Omar, o Mullah Mansur, foi escolhido como líder. O Paquistão anunciou que foram adiadas as conversas de paz entre o Talibã e o governo afegão, que deveriam acontecer amanhã. O Talibã foi expulso do poder no Afeganistão em 2001 por uma intervenção militar liderada pelos Estados Unidos. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Dilma se reúne com governadores e pede apoio contra projetos que elevem despesas. O presidente afirma que reduzir a inflação é condição para um novo ciclo de expansão da economia. Contas do governo federal fecham o semestre com déficit, o primeiro em 19 anos. O governo paulista rompe o contrato com o consórcio da linha 4 amarela do metrô. Atleta medalha de ouro no PAN treina em casa e reclama da falta de patrocínio. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Fique por dentro das estreias do cinema no Hoje Tem. Hoje, 11h30 da noite.